Bom, estamos iniciando a apresentação do grupo. O nosso grupo, o tema é da modificação da penhora. Somos alunos do curso de Direito da Universidade Brasil, do sexto semestre A, noturno. A disciplina é Processo Civil, Execução. A docente é a professora Márcia Kazumi Pereira Sato. Os discentes são Ana Beatriz Rodrigues Garcia, Ana Renata Zanato Oliveira, Daniela Barbosa dos Santos, Giovanni Costa Carvalho, Letícia de Oliveira Andreoli, Manuel Sobrinho Neto Júnior e Maria Dantas Rodrigues dos Santos. Tema da modificação da penhora. Esse tema, ele, obviamente, corresponde ao novo Código de Processo Civil, está na subseção 4 das modificações da penhora entre os artigos 847 e 853. Daremos início agora à apresentação do próximo companheiro do grupo, que falará do artigo 847. Boa noite. O artigo 847 do Código de Processo Civil, ele vem falar da possibilidade que o executado tem de pedir a substituição do bem na penhora durante o processo de execução. O bem foi penhorado e ele tem a chance de pedir para que outro bem seja penhorado no lugar, um bem que ele mesmo indica, e ele tem o prazo de 10 dias para fazer isso. O bem foi penhorado, ele quer que seja feita a substituição, ele tem o prazo de 10 dias para pedir a substituição. E tem as suas características, as necessidades, no caso. Ele tem que ser, não pode ser menos oneroso da penhora. Quer dizer que o preço do bem que ele indica e do bem originário da penhora tem que ser equivalente. E ele não pode trazer nenhum tipo de prejuízo para o exequente. Quer dizer que o exequente ele não pode sofrer nenhuma perda nesse sentido. Às vezes o bem ele tem o mesmo valor, o bem que o executado indicou tem o mesmo valor, tem o valor equivalente, mas ele é difícil de vender. E então nesse caso ele dificulta para o exequente. Então ele não pode ser indicado, ele não pode ser substituído no processo de execução. Quando ele indica um bem para ser substituído, o executado, ele tem que facilitar, ele tem que ajudar. Como que ele ajuda? Ele indica aonde o bem está, ele prova que o bem é dele. No processo de execução, quando um bem é penhorado, ele tem que estar no nome do executado. O bem tem que estar no nome do executado. Então, ele já prova que é dele, ele vem com documentos provando que o bem é dele. Ele exibe a certidão negativa ou positiva de ônus, que é uma certidão que ela prova que o bem não tem nenhum impedimento para ser comercializado, para ser vendido, para compra e venda, e ele não pode resistir à penhora. Ele pediu para que o bem fosse penhorado, para que tivesse a troca desse bem. Então, ele não pode dizer que ele não quer que o bem seja penhorado. Ele aceita. O parágrafo 3º desse artigo, ele vem falar dos casais. Quando há regime de separação total de bens, não tem nenhum problema, ele pode indicar outro bem para penhora normalmente. Quando é comunhão universal ou comunhão parcial de bens, quando o bem não é só do executado, pertence ao cônjuge, a outra pessoa, o cônjuge ele precisa aceitar, ele precisa concordar com a substituição do bem da penhora. Essa doutrina que está apresentada agora, ela vem falar sobre isso, que esse parágrafo da legislação, ela vem para proteger quem não está passando pelo processo de execução. O cônjuge do executado, o patrimônio dele não tem que sofrer nenhuma perda no seu patrimônio por conta de um processo de execução, porque ele não precisa passar por isso. Então, por isso que essa parte da legislação vem para isso, para ele dizer se aceita ou se ele não aceita que o seu bem, que o seu patrimônio
seja tocado, que o seu patrimônio seja dado de penhora para cumprir uma execução de outra pessoa, no caso do seu cônjuge. E a parte exequente, ela é intimada para se manifestar sobre a substituição. A concordância dela, ela aceitar ou não que seja feita a troca do bem, que seja substituído o bem, não modifica na decisão se vai ou não ser substituído. Ela pode concordar ou não, mas isso não interfere se vai ou se não vai ser substituído. É mais para ela saber, para ela tomar conhecimento de que o executado pediu para que fosse substituído o bem da penhora. E para ela falar por que ela não concorda às vezes, ou se tudo bem para ela, mas isso não interfere se vai ou não ter a substituição. Agora iniciamos o artigo 848, próximo membro do grupo. Boa noite, em continuação, no artigo 848, a gente vê que é um rol mais amplo de hipóteses para requerer a substituição da penhora, que é ao contrário do artigo anterior que a gente viu, que foi estabelecido mais umas regras gerais a respeito da penhora. Logo no caput a gente percebe que ele não especifica as partes para poder estar entrando com esse pedido. Tanto o exequente quanto o executado pode estar requerendo essa questão da substituição da penhora. E apesar da legislação só estar previsto o prazo de entrar com esse pedido para o executado, a gente tem o princípio da isonomia, onde que o prazo fica previsto igual para os dois, ou seja, 10 dias. No inciso 1º, ele traz a questão de as partes poderão requerer a substituição da penhora se ele não obedecer à ordem legal. Onde que está prevista essa ordem legal? Está no artigo 835, onde que traz as regras. Ele tem que seguir aquelas regras para estar entrando com esse pedido. Lembrando que só quem pode exigir do executado para indicar o bem a penhora, certo? E não exige isso do exequente. E tem que tomar cuidado com isso, porque o executado ele pode indicar um bem de baixa liquidez e pode estar tumultuando o processo, fazendo com isso que eles foquem nesse bem de baixa liquidez e ele pode estar tirando de cena os bens que melhor pertencer para ele, melhor for para ele, né, com um valor mais alto. E por isso que tem nesse inciso 5º, que ele pode estar pedindo a substituição caso o bem for de baixa liquidez, se o executado oferecer um bem de baixa liquidez. Por último, a gente tem o parágrafo único, que ele vai falar que a possibilidade, a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. Se o dinheiro, que é o maior bem que tem previsto na nossa legislação, já pode ser substituído, por que não um bem de penhora, né? Foi fixado isso no acordo, né, que foi julgado o Superior Tribunal de Justiça, a medida cautelar 17.015, para deixar fixado essa questão da substituição. Iniciaremos agora, para a apresentação do próximo membro do grupo, artigo 849. Boa noite. Esse artigo prevê que quando o juiz autoriza a substituição da penhora, ele decreta, né, um novo termo de penhora, que esse termo vai ter que obedecer às regras do 838, onde diz que tem que ter data, dia, mês, ano, o nome do exequente, os bens que estão sendo penhorados e suas características. Agora vamos para o próximo membro do grupo, que apresentará o artigo 850 do novo Código de Processo Civil. Boa noite. Bom, o artigo 850, ele acaba estabelecendo uma alteração
bem significativa no valor da penhora, do mercado. Sendo que ela pode ser tanto reduzida como ampliada. Isso previsto no artigo 685 do CPC de 73. Mesmo com o artigo 850, não aborda a necessidade de uma avaliação do bem. E mesmo que ocorra essa avaliação, será para confirmar se terá uma alteração no valor dela, no valor do mercado. E isso é entendido por uma jurisprudência ou doutrinária. As partes não precisará acabar se manifestando, né, fazendo requerimento. E em relação ao requerimento, quando é requerimento interessado, o juiz concede a diminuição ou ampliação da penhora, isso sendo uma execução fiscal, que está no artigo 5º, no inciso 2º da Lei de Execução Fiscal, que, no entanto, se entende que isso não impede que as partes requeiram a alteração da penhora em si. Pode estar incluindo a possibilidade de ampliação ou de redução de ofício, tanto no primeiro caso, ou a parte contrária pode estar sendo intimada e estando se manifestando. Agora vamos para o próximo papel, que vai apresentar o artigo 851 do novo Código de Processo Civil. Boa noite, meu nome é Daniela. Vamos comentar um pouco sobre o artigo 815 do CPC. Este artigo é mais conhecido pelas inovações de penhoras, pelas próprias opções que traz os seus incisos. Vamos ler os incisos. 851, não se procede à segunda penhora, salvo se a primeira for anulada. Ou seja, se por algum motivo essa primeira penhora foi anulada, torna-se caso de renovação. Um novo ato de penhora pode ser pedido no processo, voltando desde o início, desde as pesquisas de bens. Inciso 2. Não se procede à segunda penhora, salvo se, executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Aqui tem um exemplo bastante clássico. Por exemplo, supondo que a dívida da execução está em torno de R$50 mil, o bem penhorado, ele foi avaliado também por R$50 mil. Só que no ato da arrematação, quando o bem foi para leilão, o bem foi arrematado por R$40 mil. Então, aqui o bem não bastou para a quitação da dívida. Ainda a gente tem um crédito de R$10 mil, dando assim a abertura para uma segunda penhora nessa situação. Inciso 3. Não se procede à segunda penhora, salvo se o exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Aqui, o próprio credor pode se manifestar. Pode ocorrer do exequente identificar que aquele bem penhorado no processo já se encontra penhorado em outras ações de execuções do mesmo devedor. Então, o credor pode pedir a desconsideração da primeira penhora e o próprio inciso 3º dá a opção de renovação de penhora, ou seja, de uma segunda penhora. Passo a palavra. Para o artigo 852 do novo Código de Processo Civil. Boa noite, meu nome é Marina. Eu vou falar um pouco sobre o artigo 852. De início, o caput desse artigo, ele fala que o juiz poderá determinar a alienação antecipada do processo. E, dessa forma, há uma modalidade atípica de expropriação. Assim, por exemplo, poderá ocorrer quando se trata de veículo, automotores, pedras e metais preciosos. E outros bens
móveis sujeitos à deterioração e depreciação. Só isso. Eu esqueci essa parte, mas vamos lá. Alienação antecipada também ela pode ocorrer quando houver a manifestação de vantagem de acordo com o inciso segundo. Por exemplo, quando sua conservação for onerosa em relação ao valor, a onerosidade deverá ser informada para o juiz, para que ele seja antecipada a alienação. Bom, agora dando continuidade, concluindo o trabalho, o artigo 853. O artigo 853, ele traz no seu caput, o novo Código de Processo Civil, quando algumas das medidas aqui abordadas forem requeridas por uma das partes, então, quando a parte exequente, executado, requerer, o juiz deve abrir um prazo de 3 dias para ouvir a parte contrária, conforme, o novo artigo, 853 do novo Código de Processo Civil, contado o período da intimação. Na hipótese da alienação antecipada e determinada de ofício, do artigo 852 do novo Código de Processo Civil, o que nós levamos em conta com isso? Contudo, ambas as partes serão intimadas para manifestação no prazo desses 3 dias, contados do momento que eles foram intimados. Após a decorrência desse prazo, é importante afirmar que será proferida uma decisão interlocutória do juiz. Outro ponto importante a ser abordado é que o juiz, então, ele tomará a decisão do seu plano no processo de execução, a questão levantada. Então, de acordo com Didier, no artigo 853, parágrafo do novo Código de Processo Civil, atribui ao juiz ao poder de decidir qualquer dúvida suscitada pelo requerente de substituição do bem penhorado, ou relativo às modificações em torno da penhora, dando a solução mais adequada para o caso em concreto. Tal dispositivo é e contém inquestionável autorização para que o juiz possa aplicar a proporcionalidade na execução, ou seja, que seja de acordo, com o que deve, com o que tem que ser pago. A postularidade da proporcionalidade tem sido frequente na aplicação do direito processual civil, sobretudo, podemos dizer, nos aspectos de conflitos voltados ao princípio da efetividade do poder público, da dignidade da pessoa humana, sobretudo no que diz respeito aos poderes exercidos pelo juiz. Podemos, assim, então, chegar à conclusão do trabalho e citarmos as referências que foram amplamente levantadas pelo grupo. Tá? Obrigado a todos e concluímos nossa apresentação.